Bem-vindos à nossa primeira videoaula de Introdução aos Algoritmos. Nesta aula, iremos abordar os sistemas computacionais e como os computadores são organizados, de uma forma introdutória, obviamente. É importante ter em mente que algoritmos estão presentes em diversas áreas do conhecimento. Vocês, por exemplo, já viram em algoritmos, talvez até em disciplinas como gramática, um algoritmo para acentuar palavras, por exemplo. Mas o contexto principal em que ocorrem os algoritmos são os computadores, ou melhor dizendo, os sistemas computacionais. Atualmente, temos diversos sistemas computacionais em diferentes formatos, como notebooks, computadores de mesa, smartphones e tablets, consoles de games, TVs inteligentes, e isso se estende a uma série de outros dispositivos, como os computadores vestíveis, como um relógio inteligente, por exemplo. E temos também uma série de outros equipamentos controlados por computador, como carros inteligentes. Todos esses sistemas computacionais possuem alguns elementos em comum. Um sistema computacional é uma série de dispositivos elétricos e eletrônicos que envolve uma unidade central de processamento, memória principal e auxiliar e dispositivos de entrada e saída. Não existe uma restrição para que computadores sejam desta forma, mas é como tecnologicamente são construídos os sistemas computacionais modernos. Dentro de um sistema computacional, você vai encontrar uma placa-mãe, que é uma placa de circuitos eletrônicos onde são encaixados diversos componentes. Aqui nós temos o exemplo de uma placa-mãe de um computador e de um smartphone. Entre esses componentes que estão na placa-mãe, destaca-se o processador, que é a unidade central de processamento. O processador é responsável pelo processamento de dados e, nesse processo, ele faz uso de uma série de operações aritméticas e lógicas. Então, o processador, ou a CPU, vai transformar dados de entrada em dados de saída. Um sistema computacional, ele também possui memória, e essa memória vem em duas formas. A memória primária, que é a memória de trabalho, em que os programas são carregados para serem executados. Mas ele também tem a memória auxiliar, ou memória secundária, que é onde os programas são armazenados para uso posterior. Não só os programas, mas também os arquivos de trabalho são salvos nessa memória secundária. A memória secundária, ela pode vir em diferentes formatos, sendo que atualmente os formatos mais comuns são os HDs, os SSDs e as pendrives. Mas existem uma série de outros formatos para a memória secundária, como os discos ópticos, por exemplo, que incluem os DVDs e os Blu-rays. Uma coisa que é importante ter em mente é que a memória é parte do computador onde programas e dados são armazenados, seja para uso imediato, a memória principal, ou uso posterior, a memória secundária. Indiferente do tipo de memória, principal ou auxiliar, ela é dividida em uma série de locações, cada qual com um endereço associado. Esse endereço, ele permanece o mesmo durante o funcionamento do sistema computacional, desde a hora que você liga até a hora que você desliga, mas o conteúdo pode, obviamente, mudar. Os dispositivos de entrada e saída, eles vão fazer a comunicação do sistema computacional com o meio. Um dispositivo de entrada vai pegar os dados do meio externo e transferir para a memória do computador. É o caso de mouse e teclado com os quais estamos habituados, mas também uma webcam, um leitor de digitais, uma câmera, um scanner ou um microfone. Os dispositivos de saída, por sua vez, vão pegar os dados processados no computador e levar para o meio externo. É o caso de uma caixa de som, de uma impressora, de um projetor ou monitor, projetores, monitores, os mais conhecidos dispositivos de saída,
Mas você pode ter, por exemplo, um semáforo controlado computacionalmente e ele, nesse caso, seria um dispositivo de saída. Bom, nós terminamos essa nossa primeira videoaula, onde falamos rapidamente sobre organização de computadores, né, de sistemas computacionais. Na próxima aula, a gente vai falar sobre como podemos conversar com esses sistemas computacionais. Qual é a linguagem que computadores entendem. Obrigado.